Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant, o canal dos Quantstars, os que já são e os que querem se tornar Quantstars. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o que são os derivativos. Nesse canal a gente fala sobre engenharia financeira, finanças quantitativas, e toda hora a gente trata de derivativos. Se você simplesmente investe o seu dinheiro, deve conversar com assessores ou consultores de investimento e eles devem trazer para você notas estruturadas, que nada mais são do que produtos derivativos. E se você trabalha numa gestora, numa mesa de tesouraria ou numa gestora de investimentos, numa asset management, certamente você convive com os derivativos. Então, derivativos são produtos e instrumentos financeiros que estão cada vez mais presentes, tanto no mundo dos investimentos profissionais, como no mundo dos investimentos pessoais. Então é importante a gente definir corretamente o que são os derivativos. Então os derivativos, eles são basicamente uma máquina. E o que essa máquina faz? Ela recebe coisas que entram nela e ela transforma o comportamento dessas coisas e ela devolve resultados financeiros. Então vamos lá, quem é que entra nessa máquina? Quase tudo ou tudo que você puder imaginar. Então, por exemplo, o preço de ações, ou o preço de moedas, ou o preço de commodities, As commodities a gente divide em dois grandes grupos, as commodities hard commodities e as soft commodities, Hard commodities são aquelas que a gente tem que, de alguma forma, extrair da natureza. Então, estamos falando de carvão, estamos falando de metais, estamos falando de energia. E as soft commodities são aquelas que você tem que plantar ou que você tem que cultivar. Então, estamos falando de laranja, estamos falando de soja, estamos falando de milho, estamos falando de borracha, enfim, tudo que tiver que... gado, tudo que tiver que plantar ou cultivar são as soft commodities. As hard commodities é aquela que você tem que extrair. Então, o que entra aqui nos derivativos? Tudo isso. Ações, ou moedas, ou commodities, ou instrumentos de renda fixa. Então, nós estamos falando ou de taxas de juros, ou de títulos de dívida, ou preços de real estate, Estamos falando de imóveis, e aí tudo que você puder imaginar, Imóveis residenciais, comerciais, terrenos, built to suit, Que são aqueles imóveis fabricados produzidos especificamente para atender às necessidades de um determinado negócio, De uma fábrica, de uma empresa. Nós estamos falando, por exemplo, de preço de frete, Então imagina empresas que têm que exportar minério, exportar soja, o que você puder imaginar que tem que colocar dentro de um navio e mandar para outros países. Então você está falando de frete, Esse preço do frete varia muito. Então existem derivativos que vão depender do preço de todas essas coisas que eu estou falando. Tem derivativos de crédito, A gente vai no curso, no canal aqui, a gente vai falar mais para frente em outros vídeos sobre os derivativos de crédito. Nós estamos falando de derivativos climáticos, Weather derivatives, que o resultado desses derivativos depende se choveu, se fez sol, se nevou, se fez mais calor, mais frio. E, inclusive, podem entrar nessa máquina outros derivativos. Então, vamos lá. O derivativo é uma máquina que ele recebe preços, o comportamento, o resultado de todas essas coisas que você está olhando. Basicamente, tudo que você pode imaginar pode entrar nessa máquina que é o derivativo. E o que o derivativo faz? Ele olha os preços, o comportamento, o resultado desses produtos aqui e ele transforma o resultado desses produtos em uma outra coisa. Essas coisas básicas que entram aqui, elas têm um nome. Elas são chamadas de, em português, ativo base ou ativo subjacente, ou nos livros em inglês você vai ler underlying asset
ou underlying instrument, mas o melhor nome é simplesmente underlying. Não falar underlying asset, não falar em underlying instrument, só fala underlying. Em português seria complicado, né? Você vai falar o subjacente, é esquisito, né? Então por isso que a gente fala em geral em inglês, é o underlying. Então quem é o underlying? É aquilo que entra na minha máquina que é o derivativo. Então, por que, Mayali, que não é bom falar de ativo base ou underlying asset? Porque, por exemplo, se eu estou falando de clima ou se eu estou falando de transporte, né, o preço de um frete, ou se eu estou falando de eventos de crédito, né, por exemplo, se uma empresa deixou de pagar as dívidas que ela tinha com o mercado, com um banco, enfim. Então, essas coisas que eu acabei de falar não são ativos, né? Uma ação, uma moeda, uma commodity, um instrumento de renda fixa, um bond, né? Uma debênture, esses são ativos. Mas eventos de crédito, eventos climáticos, né? O preço do frete, isso não são ativos. Então é por isso que a gente chama simplesmente de underlying. E aí o que o derivativo faz? Ele transforma esse underlying por meio de uma regra. Essa regra se chama payoff. Eu, em seguida, vou gravar um outro vídeo mais formal, explicando, né, com formalismo matemático o que é o payoff. Mas se você só quer entender o que é o derivativo, ele pega o underlying, que são esses caras todos que podem entrar lá, dentro dessa máquina, dentro do derivativo, e o derivativo transforma o resultado, o comportamento desses caras que entraram lá no derivativo, que são os underlyings. Então o derivativo processa o comportamento, o resultado desses caras e cospe um outro resultado. E quem determina o que vai sair do outro lado é uma função que chama payoff. E o que essa função faz? No caso mais geral, vamos lá, o teu derivativo ele começa na data T0, ele tem o início da vida dele. Ele começa na data T0 e morre, ele termina na data Tzão. E ao longo da vida desse derivativo, o payoff, no caso genérico, pode determinar que na data T1 você vai ou receber ou vai pagar alguma coisa, na data T2, na data T3, T4, Tn, até a data Tzão, que é quando o derivativo acaba. Então o derivativo começa num belo dia, que é a data de início, a gente chama em inglês de inception date, e ele termina numa data que é o expiration date, a data de término do produto, é a data do início e a data do término do produto. Durante a vida desse produto, o payoff, no caso geral, pode determinar que durante a vida você tenha que ou receber ou pagar coisas. O que é receber ou pagar coisas? Ou você vai ter o direito de receber alguma coisa de alguém, ou você vai ter a obrigação de pagar alguma coisa para alguém. E essa conta, quem determina essa conta é uma regra chamada payoff, é uma função que você vai colocar lá dentro o comportamento desses caras todos do underline, e o que vai sair é quando você tem que pagar ou quando você tem que receber. Por isso, num outro vídeo eu vou explicar, né, no próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhes como é que lê isso aqui, né, o que significa isso aqui. Mas se você não está interessado agora, o que importa é que isso é uma função que vai olhar para o comportamento do underline, vai dizer, até aquele momento, porque essa função ela não é mágica, ela não pode olhar para o futuro. Então você olha até do instante T0 até o instante T1, ou do instante T0 até o instante T2, e aí lá no instante T2 você vai ter uma função que determina o quanto você vai ter que pagar ou receber. E isso, muitas vezes, é função do comportamento desses caras que, obviamente, você não conhece. Por isso que eu estou desenhando essa setinha, essa cobrinha aqui, para mostrar para você que não é algo conhecido, é só uma maneira de representar. Então, o que é o derivativo? Resumindo, o derivativo é uma máquina
que ela pega. Então, tem derivativo que depende só de um underline e eu tenho derivativos que podem depender de vários underlines. Então, o que o derivativo faz? Ele recebe o comportamento de um ou mais underlines. Quem são esses underlines? São essas coisas todas, ações, moedas, commodities, produtos de renda fixa, clima, eventos de crédito, o que você puder imaginar pode entrar no derivativo. Então o derivativo pega o comportamento dessas coisas e ele transforma o comportamento dessas coisas por uma função que se chama payoff do derivativo. E o payoff do derivativo nada mais é do que a regra que vai definir ao longo da vida do derivativo, que o derivativo começou na data T0 e ele vai terminar na data Tzão. Então, o que o payoff faz? Ele é uma regra que determina, dado o comportamento, né, o resultado do underline ao longo da vida do derivativo, o payoff vai transformar esse comportamento do underline e vai determinar o quanto que você tem que pagar ou receber ao longo do tempo. Óbvio que esse ao longo do tempo pode ser um caso bem simples, que você só vai ter que pagar ou receber alguma coisa lá na data Tzão. Mas no caso genérico, você pode ter que pagar ou receber coisas ao longo da vida toda do derivativo. Beleza. E dado que agora você tem um produto que é o derivativo, que o resultado dele, o que ele produz para você, depende de tudo que está acontecendo e você vai ganhar ou perder dinheiro ao longo do tempo, a pergunta que você quer, uma delas, né, que você quer responder é, tá bom, mas se eu tiver em um instante de tempo qualquer, desde o início da vida do derivativo até o final da vida, né, a data de término do derivativo, o expiration date lá do teu derivativo, a pergunta é a seguinte, tá, quanto que vale esse derivativo? Qual é o valor de mercado? Qual é o preço desse derivativo? Então, essa conta, né, o preço do derivativo, a gente representa por uma função que mais para frente, em outros vídeos, a gente vai falar como é que calcula esse negócio. Mas aqui a gente só está representando por V de T, que vai ser o preço do derivativo, o valor de mercado do derivativo na data Tzinho. O que eu estou querendo dizer com Tzinho, vírgula S de Tzinho aqui, é que o valor do derivativo ele pode depender do instante de tempo, pode não, ele vai depender do instante de tempo em que você está e vai depender do preço do underline, né, o valor de mercado desse underline aqui no instante de tempo T. Isso é no caso simples. E no caso mais complicado, aí o valor do derivativo ele vai depender não só do instante de tempo, mas isso aqui, ó, sem entrar no detalhe agora, é a representação matemática de toda a história de preços. Então, nos casos mais simples, o valor de mercado, né, o preço do seu derivativo depende do instante de tempo em que você está e do valor do underline naquele instante. Nos casos mais complicados, o valor do derivativo de mercado, né, o preço, que é igual ao valor de mercado do derivativo, no instante de tempo T, ele depende do instante de tempo T e de toda a história de preços. Nos outros vídeos mais para frente eu te mostro, né, quando a gente falar de opções exóticas, aí você vai entender um pouco melhor por que o preço do derivativo pode depender de toda a história de preços do underline e não simplesmente do preço do underline naquele instante específico T que eu tô falando, tá bom? Mas o resumo é, o derivativo recebe o comportamento, o preço, o resultado do underline, o underline pode ser tudo isso, ele transforma aquele comportamento, aqueles preços, aqueles resultados por meio de uma regra, que é uma função matemática chamada payoff. Essa função determina quanto, desde o início da vida do derivativo até o fim do derivativo, quanto que eu tenho que receber ou pagar, são essas funções aqui, e o meu trabalho, é encontrar quanto que vale esse produto
em cada instante de tempo, desde o início da vida dele até o final. Esse é o preço ou valor de mercado do derivativo. Então, para terminar, quais são as 3 missões de um quant, né? Quando os alunos vão para os meus cursos de derivativos e entram lá e começam o curso de derivativo, eu falo, ó, vocês têm aqui, depois que terminar o curso, vocês têm 3 missões, pelo menos. Quais são as 3 missões aí mais importantes dos quants quando a gente está falando de derivativos? 3 coisas. Primeira, você tem que conhecer e entender, compreender como que os diversos tipos de derivativos existentes, como que eles funcionam. Então, por exemplo, o que é um forward, né, que é um contrato a termo, o que é um futuro, um contrato futuro, que em inglês não, forward é um contrato a termo, um futures é um contrato futuro, os swaps ou as opções ou outros derivativos. Aí dentro de futuros eu tenho 1 trilhão de tipos, dentro de forwards eu tenho 1 trilhão de tipos, dentro de swaps eu tenho 1 trilhão de tipos, dentro de opções eu tenho 2 trilhões de tipos, enfim. Então eu tenho várias categorias, vários grupos de derivativos e pelo menos alguns deles você tem que conhecer e entender como que eles funcionam. O que é isso? Como que é o payoff deles, como que é a regra de funcionamento deles, para que eles servem, quando que eu devo usar, quando que eu não devo usar, para quem que é bom, quando é bom, para quem que não é bom, quando que não é bom. Então a primeira coisa é entender os produtos que existem. Qual é a segunda coisa? Calcular o preço. Lembra que eu falei? Dado um derivativo e eu conhecendo o payoff dele, eu vou conhecer agora tudo que eu vou ganhar ou receber, ou pelo menos a regra, né, que vai me determinar quanto que eu vou ganhar ou receber ao longo do tempo. Por mais que você só vai saber efetivamente quanto que você vai ganhar ou pagar ao longo do tempo, mas tem uma regra. E a pergunta é, tá bom, dada essa regra no instante T, quanto que é o preço do derivativo? Então esse é o segundo problema. Então o primeiro problema é entender os produtos. Qual o segundo problema? Calcular o preço desses produtos. O que é preço? É o valor de mercado. E como é que a gente chama calcular o preço do derivativo? Em inglês a gente chama de pricing, né? Só que em português a gente, nas mesas, né, no mercado financeiro, a gente chama o pricing de precificação. Só que precificação nem é uma palavra que está no dicionário. O nome bonito e correto, né, nas dissertações de mestrado, tese de doutorado, você tem que escrever apressamento, mas é um nome feio pra caramba, né? Óbvio que todo mundo no mercado acaba no dia a dia falando pricing ou precificação. Então o segundo problema, o primeiro problema é entender quem são os caras e como eles funcionam, e o segundo problema é qual é o preço desses caras. E o terceiro problema, como que eu faço a gestão do risco desses derivativos? Como é que eu compreendo como que o preço desses derivativos pode mudar, por que ele pode mudar? E aí eu te digo o seguinte, se você continuar estudando engenharia financeira e acompanhando, por exemplo, o canal, você vai ver que essas duas últimas coisas, calcular o preço do derivativo e gerir o risco do derivativo, são duas coisas indissociáveis, são os dois lados de uma mesma moeda. Não existe uma moeda que só tenha um lado, a moeda tem dois. Então, um lado da moeda é como que eu calculo o preço e o outro é como eu faço a gestão do risco. Por quê? Continua acompanhando aqui o canal que você vai entender melhor. Eu vou fazer outros vídeos explicando isso. Mas o ponto é, para te dar um spoiler aqui, quando você compreende, eu gosto de brincar com o exemplo da salada de frutas, tá? Salada de frutas. Então é assim, o derivativo é a salada de frutas que você jogou aqui dentro. Cadê a nossa máquina aqui? Então o derivativo é o moedor que fabrica a salada de frutas, que é o payoff lá do nosso produto. Só que o que entra são esses caras básicos aqui. Então, quando a gente está falando das missões, né, do quant, dessas duas aqui, quando eu vou calcular o preço, é
quanto custa a salada de fruta? Quanto custa fabricar a salada de fruta? E fabricar a salada de fruta tem a ver com quanto custam os ingredientes e tem a ver com tudo que eu tenho que botar lá no meio, se eu tenho custos de fabricação, de mão de obra, se eu tenho coisa que se perde no meio do caminho. Então, o Financial Engineering é a mesma coisa. Calcular o preço dos derivativos significa compreender como que eu produzo aquela salada de frutas que eu estou vendendo, então o que eu tenho que comprar e como que eu tenho que mexer nessas coisas ao longo do tempo e quanto que eu gasto ao longo do tempo para fazer essa receita até chegar no final na salada de fruta. Então, quanto custa a salada de frutas é quanto custou fabricar a salada de fruta, quanto custaram as matérias-primas e quanto que eu gastei ao longo do caminho. Isso, quanto eu gastei para fabricar as coisas e como que aquelas coisas, né, quanto eu gastei, desculpa, para comprar os ingredientes e quanto que aqueles ingredientes podem mexer ao longo do caminho e quanto que eu tenho que ter a mais ou a menos de cada um deles ao longo do caminho, isso é a gestão de risco dos derivativos. Depois, daqui a pouco, eu vou fazer um outro vídeo falando de estratégia replicante, né? Estratégia de replicação, mas é isso. Gerir o risco do derivativo significa encontrar como que eu combino coisas básicas, ingredientes básicos, só que os ingredientes são produtos, outros produtos financeiros, como é que eu combino esses ingredientes básicos para fabricar, para replicar, reproduzir o comportamento do meu derivativo, que é a salada de fruta. Como que eu vou no supermercado e compro o que preciso, faço a minha receita, produzo a minha salada de fruta. Esse é o problema, precificar e entender a gestão de risco. Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, e se você continuar acompanhando aqui, você vai ver que como eu matematicamente encontro equações que vão me permitir fazer isso que eu te expliquei, tá bom? Espero que você tenha gostado. Ó, faz o seguinte, eu não gosto de ficar pedindo like e tal, mas é o seguinte, o like é importante porque eu não tô ganhando nada para fazer isso. E eu tô fazendo isso para que você possa aprender mais. Então, se você achar que deve dar o like, você dá. Se você achar que você não deve, você não dá. E se você não gostou, aí eu peço para você dar um dislike, vai lá e critica. Mas se você gostou, aí você pensa se vale a pena ou não dar o like, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e que seja útil para você. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!